Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui foi solicitado a mim para eu gravasse um vídeo sobre o carnaval na ótica, né, do espiritismo, né, na visão espírita, e que é um assunto aí bem sempre atual, né? E o carnaval por muitas pessoas gostam e muitas não gostam, as mais espiritualizadas não gostam, então eu vou gravar esse vídeo, falar sobre o carnaval. Não é uma opinião minha aqui é para todos vocês, cada um faz o seu raciocínio, né? Porque cada um tem um gosto, e o espiritismo não está aqui para mudar o gosto de ninguém, apenas para mostrar, tá, ok? Então eu vou aqui falar sobre isso, vou ler uma mensagem de Emmanuel e também uma outra mensagem, um artigo aqui de Regina Medeiros. Legal? Vamos lá? Torna a dizer, isso não é para mudar a opinião de ninguém. Vamos lá então, gente, aqui sobre o carnaval. Vocês solicitaram, várias pessoas me pediram: São Marcelo, fala um pouco sobre o carnaval. Todo ano eu falo, né? E as pessoas mais espiritualizadas têm uma outra visão dessa época do carnaval. Que na realidade, como eu disse no vídeo passado aí, o carnaval é um momento bem crítico da humanidade, não é verdade? É como se abrissem os portais, né, do umbral, onde a espiritualidade inferior, aqueles espíritos muito apegados ainda aos vícios, aos prazeres do mundo, vêm para a Terra aí nessa época aí, fazem o que querem, né? Por isso que a gente vê tantas coisas ruins, tantas bebidas, drogas, sexos, brigas, mortes, acidentes de automobilísticos, enfim, é uma época muito perigosa, tá ok? Bom, eu vou ler aqui uma mensagem de Emmanuel, né? Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1939. Ele fala sobre o carnaval. Vamos lá? Diz assim Emmanuel: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhes a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização, enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual. A licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos. A reviviscência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidades e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas
consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. É incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nabalescos, mas enquanto houver um mendigo abandonado junto do seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Essa mensagem é de Emmanuel, pelo Chico Xavier. A minha concepção é de que o carnaval é uma festa do homem, né, humana, né, onde ele põe para fora tudo aquilo que ainda tem lá dentro, né, mais animalesco, mais material, né, os prazeres, essas coisas todas que fazem parte dos espíritos menos esclarecidos. E a Terra é um mundo de provas e expiações. Todos nós estamos aqui para evoluir, para aprender mais. As paixões humanas ainda são muito fortes. A Terra está mudando, ainda vai demorar mais um pouco. Mas então a época do Carnaval é uma época muito delicada e para aqueles mais espiritualizados, não é só espírita, de muitas outras religiões, não apreciam o Carnaval, né? Porque acham que é um momento delicado, perigoso para o próprio espírito. Tendo em vista que o objetivo do espírito é evoluir, é desmaterializar-se, né? Deixar de cobiçar as coisas do mundo e mais as coisas do espírito. Enquanto muitos mendigos, muitas pessoas passando necessidades, pedindo ajuda, pedindo uma migalha de pão, como está aqui na mensagem, pedindo uma palavra de carinho, milhões de pessoas ou milhares de pessoas, não sei, estão aí dias e noites na farra, na bebida, na orgia, horas de sono que são perdidas e fazendo um monte de coisas que são nocivas, né, à saúde do corpo físico. Mas cada um que faz aquilo que ainda lhe dá prazer, tá? Eu vou em seguida ler um outro artigo que também fala sobre esse assunto, porque vocês me solicitaram, tá legal? Vamos dar sequência aí. Muito bem, gente, prosseguindo, agora aqui é um artigo muito bom e tem como tema Carnaval e Espiritismo. Ela quem escreveu isso aqui foi Breno Costa, né, escrito por Regina Medeiros. Então eu vou ler também para vocês. É o que vocês pediram para mim, a visão do Espiritismo com referência ao Carnaval, tá? Vamos lá. Segue excelente artigo escrito por Regina Medeiros sobre o Carnaval na visão espírita, com muitos esclarecimentos e informações. Serve também para as épocas de festas ao longo do ano e até mesmo festas de faculdade, família, etc. Orai e vigiai. Aí vem uma pergunta: Carnaval é tempo de festa ou de reflexão? Então vamos iniciar a leitura. Para se entender o Carnaval e outras festas populares, é necessário lembrar que a Terra ocupa o segundo lugar na escala evolutiva, por ser um planeta de provas e expiações. Aqui e em mundos semelhantes, encarnam espíritos recém-saídos da barbárie, dando os primeiros passos na história evolutiva, e esses espíritos trazem consigo
um grupo de sensações ou pulsões que precisam ser extravasadas para que não se voltem contra a sociedade em que encarnam. Em verdade, estamos encarnados para reprimirmos as más tendências e adquirir elementos espirituais positivos, como o amor, a solidariedade, o respeito ao próximo e as diferenças. E, em uma palavra, desenvolver as faculdades positivas do espírito. A festa é o momento em que o espírito tem a oportunidade de pôr para fora, não necessariamente o que ele tem de pior, mas as suas emoções mais profundas. Como somos espíritos altamente imperfeitos, as nossas festas quase sempre explicitam emoções do tipo primário. Muitos espíritas julgam ser inofensiva a sua participação nas festividades carnavalescas, afirmando que não lhes traria qualquer dano espiritual. Entretanto, sabemos que estas festividades não se desenvolvem em clima de sadia e fraterna atividade. Sabemos também que a influência dos espíritos em nossas vidas é um fato inegável e, a depender da nossa sintonia, eu já falei bastante sobre isso, né? Se estamos em equilíbrio espiritual, sintonizaremos com espíritos bons e elevados. Se nos envolvemos em sentimentos e pensamentos de baixa vibração, atrairemos companhias espirituais compatíveis com estas emoções. A quantidade de espíritos inferiores que nos cerca é muito grande, principalmente por ocasião dessas festividades públicas, onde os excessos de todos os gêneros são praticados por grande quantidade de pessoas, que passam a propiciar clima mental às influenciações dos delinquentes e viciados do plano espiritual inferior. Espíritos ligados aos vícios e excessos são atraídos em grande quantidade para estas celebrações, porque através das práticas de sexualidade desregrada, do uso excessivo e abusivo de drogas e de álcool, poderão satisfazer suas pseudo-necessidades de retomar seus vícios e indignidades do passado, através da influenciação e da consequente vampirização dos encarnados, que docilmente lhes aceitam as sugestões por sintonizarem ainda com estas práticas primitivas e bárbaras. Por isso que é perigoso, né? A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que por qualquer razão se sentiam impedidos, afetava para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que essa influência os seus mantenedores. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 713, refere a seguinte resposta dos Espíritos: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que esse sabe deter-se quando satisfeito a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal. Sobre a sua natureza espiritual, as doenças são, ao mesmo tempo, o castigo às transgressões da lei de Deus. É porque depois vem as doenças, né? Por causa dos excessos. As pessoas que se animam para festas carnavalescas e fazem preparativos para os que consideram simples e sadio aproveitamento das alegrias e dos prazeres da vida, não imaginam que muitas vezes estão sendo inspiradas por entidades vinculadas às sombras.
Tais espíritos buscam vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início a processos nefantes de obsessão demoradas. É por isso que é perigoso. Tais espíritos buscam vítimas em potencial para alijá-las do equilíbrio, dando início ao processo nefando das obsessões demoradas. Eu repeti que a gente tem que prestar muita atenção nisso, viu, gente? Bom, isso acontece tanto com aqueles que se afinizam com os seres perturbadores, adotando comportamento vicioso, quanto com criaturas cujas atitudes as identificam como pessoas respeitáveis, embora sujeitas às tentações que os prazeres mundanos representam, por também acreditarem que seja lícito enlouquecer uma vez por ano. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam-se com as mentes desavoradas. É uma sintonia, né? Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam-se com as mentes desavoradas. Passada a onda de embriaguez, né? Os recaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumação das energias. Aqui depois que passa tudo, aí até voltar ao normal, né? Fez um monte de coisas que prejudicou o espírito, prejudicou o corpo físico, aí depois para voltar ao normal, porque estão ainda ligadas a espíritos umbralinos, tudo fica mais difícil. A doutrina espírita nos conscientizando sobre as necessidades espirituais do ser humano, perfectível que busca sem cessar a autoiluminação, e nos revelando as leis morais da vida essenciais ao desenvolvimento do ser integral, nos direciona para a transformação moral e a maturidade espiritual necessárias ao progresso planetário. E, como nosso imperativo maior é a lei do progresso, um dia todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade desaparecerão da Terra. Em seu lugar, então, predominarão a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão e nem promiscuidade, dentro de um mundo melhor, pacífico e fraterno. Muito bem, essa foi mais um artigo muito bom. É como eu disse, não vou opinar, cada um tem a sua opinião, o seu gosto. Apenas encerro dizendo, tome muito cuidado, é uma época perigosa, como a gente está vendo aqui também. Espíritos inferiores, espíritos obsessores, perturbadores, espíritos que estão no umbral de assassinos, de criminosos, cruéis, eles se ligam às vibrações que são emanadas da Terra e se aproximam das pessoas, trazendo aí muitas vezes muito sofrimento, muita dor. Depois as pessoas
olham para trás, nossa, o que eu fiz? Não é verdade? Nossa, traí a minha mulher, nossa, eu roubei, eu matei, eu estuprei, eu bebi demais, eu comi demais, fiquei sem dormir, sabe? Fez um monte de coisas erradas, embriagados, né, com o prazer ali, né, do chamado carnaval. E envolvidos, claro, com os espíritos que adoram isso. Portanto, como diz aqui no início, orai e vigiai. Seja mais consciente, nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, tá bom? Moral, né, e espiritualmente. Nós temos que evoluir, nós temos que sair aí, nós vamos sair dessa faixa vibratória que ainda permanece no planeta Terra. Portanto, aos mais espiritualizados, vamos fazer com que o carnaval seja um momento de reflexão. Muitas pessoas podem surgir à sua frente para pedirem uma ajuda. Então ajude, vai te fazer muito bem. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso vídeo com um joinha, faz um comentário, divulga se você gostar, isso nos ajuda muito e também me inspira a continuar atendendo a todos vocês. Um grande abraço.